semana que a gente vai fazer. Seja bem-vindo. E funciona mais Legal, ou boa menos. noite. Boa noite. E funciona mais ou menos do jeito que você já está acostumado a participar dos outros grupos, né? A gente está lendo linha a linha e aí vai fazendo os comentários e contribuindo. Então, fica à vontade para interromper, não tem problema. Não precisa levantar a mão, a não ser que tenha outras pessoas já falando, né? E aí a gente vai, o interesse realmente é a gente construir juntos o entendimento, fazer outras conexões, enfim, com, com outras áreas, né, para poder tentar esclarecer o que a gente está lendo aqui e trazer um pouquinho para a nossa realidade da clínica. A gente tenta sempre fazer esse paralelo, tá? E aí fica gravado, se a qualquer dia você não conseguir participar, a gente coloca no YouTube depois a gravação. Normalmente, 2 dias depois já entra para o YouTube. Então, sempre tá lá. A gente tenta deixar atualizadinho para quem não consegue participar. Bora, Tatá, então? Bora, me ouvem bem? Sim, acho. Eu sim. Então, vamos lá. Página 37 no livro físico, 26 no PDF. A gente estava comentando da última leitura sobre retomar um pouquinho ali a página anterior. Não sei se vocês querem retomar, fazer algum apontamento a respeito, né, do que ele estava trazendo ali sobre signo de percepção, inconsciência, pré-consciência, ou se a gente já pode seguir ali. Eu confesso que eu comentei até que a gente retomaria, mas eu não lembro dos apontamentos, ou não sei se seria algo a comentar novamente, mas queria ver com vocês antes. Acho que a Quero gente pode. seguir a partir do texto do 37 ali, da Sim, sequência. acho que sim. E aí, qualquer coisa, se a Depois gente a achar gente... necessidade no meio do caminho, que citar alguma coisa do esquema que ele trouxe, aí a gente volta, né? Beleza. No livro, se eu pudesse fornecer as características da percepção e dos 3 modos de escrita, eu teria descrito uma nova psicologia. Tenho algum material à disposição, mas essa não é a minha intenção agora. Quero enfatizar que os modos de escrita sobrepostos em sequência representam o trabalho psíquico de épocas sucessivas da vida. Na fronteira de 2 dessas épocas, precisa acontecer a tradução. Eu tenho uma nota de rodapé, não sei se tem alguma coisa além do termo. Peraí, rapidinho. Sim, o termo, e aí tem em tradução a sua acepção mais usual, embora possa aqui também ser interpretado como transposição. Então, Eu acho que pode é o ser que usado. é um pouquinho do que a gente estava falando no último encontro, sobre aquela questão da transcrição, às vezes, né, comparativo que a gente fez com a transcrição do RNA em DNA, que Uhum, existe a passagem por uma instância secundária ou intermediária, né, que vai fazer uma uhum. leitura, né, passa para o nosso inconsciente, faz uma leitura para depois devolver realmente a percepção de fato daquilo, né. Então, aqui a tradução, acho que também caberia uma transcrição, de repente, né? Sim, Aquilo é isso que tá que ele ali está na falando. nota de rodapé. Isso. E aí, os 3 modos de escrita que ele cita aqui seriam os signos de percepção, inconsciência e pré-consciência, que é o que está enumerado no esquema anterior, né? Só Hum, para trazer. Aqui ele se refere quando um, ele diz dois, 3 três, modos de esquema ali, escrita. né? Uhum. Uhum. Então, vou retomar a frase só para não perder o contexto. Na fronteira de 2 dessas épocas, precisa acontecer a tradução do material psíquico. Explico as singularidades das psiconeuroses através do fato de essa tradução não ter ocorrido para um determinado material, o que tem determinadas consequências. Isso porque
persistimos na tendência à equivalência quantitativa. Cada escrita sobreposta posterior inibe a anterior e desvia seu processo excitatório. Onde quer que falte a escrita sobreposta posterior, a excitação é resolvida de acordo com as leis psicológicas vigentes no período psíquico anterior e segue pelos caminhos disponíveis naquela ocasião. Então, ele dizendo que precisa haver um algo anterior para que aconteça a consequência do pensamento psíquico, e não havendo um algo anterior, ele vai buscar conexões com algo anterior ainda a isso, né? Ele vai tentar fazer uma conexão com algo. E me veio muito à mente sobre o que depois vai ser postulado sobre associação livre, né? De alguma forma, busca-se um algo anterior para se associar àquilo que está acontecendo no momento, né? Dessa maneira, subsiste um anacronismo. Numa determinada província, ainda vigoram os fueros, entre aspas, sobrevivências acontecem. Aí tem a nota de rodapé, 18. O termo fuero, em espanhol, no original, deriva do latim forum, ou foro em português. De maneira geral, designa um conjunto de direitos locais espanhóis da Idade Média. Originalmente, o fuero não era necessariamente escrito. Na modernidade, o termo adquiriu uma nova significação. Com a unificação da nação espanhola sob o égide do direito castelhano, muitos de seus territórios passam a reivindicar sua própria constituição frente ao centralismo do Estado moderno. Os fueros passam a significar, pois, o direito especial de uma região, como de Aragão, Navarra ou Valência. A lei que rege aquela região, né? Tipo, Sim, entre muitas aspas, né? uma província. Que aqui ele está falando sobre, de certa forma, ele está fazendo essa conexão com o material psíquico, mas com a correlação, como se fosse uma analogia com o que acontece nas províncias, né? Existe uma lei que rege tudo, mas em cada província existem leis específicas. Então, não havendo uma lei que supra dentro da lei geral, vai acontecer uma lei específica para suprir naquele momento. Daí a gente pode até brincar, pensar numa possibilidade de um mecanismo de defesa ou coisa do gênero para fazer suplência a algo ali, né? Eu acho que pode ser por uma via dessas, assim, porque ele está falando que dessa maneira, né, em se tratando dos mecanismos psíquicos e das singularidades das psiconeuroses que ele está falando, que há uma tendência a uma equivalência quantitativa de um para um, né? De um para outro sempre. Então, não havendo essa equivalência, dessa maneira vai subsistir um anacronismo, né? Uma falta de sincronia exata com aquilo que deveria, que é numa determinada província ainda vigoram esses fueros, ainda vigoram essas questões de ter particularidades de províncias específicas que não são necessariamente o do todo. A gente pode fazer conexão justamente com o que ele estava falando antes, né? Que precisa existir para aquilo ser considerado, o material psíquico posterior para ser considerado, ele precisa estar ligado a alguma coisa que aconteceu anteriormente. Então, se não aconteceu nada antes que seja diretamente correlacionado, ele vai buscar, é que nem as associações, como você falou antes, ele vai buscar alguma coisa mais geral, mas que tenha, de alguma forma, uma similaridade com aquilo que aconteceu, para que a gente possa associar psiquicamente aquela ideia, né? Então, acho que funciona mais ou menos assim. Uhum. Por isso que ele trouxe essa analogia, né? Boa Daí, ideia. para te dar uma direção, a gente está na página 37 ainda, tá? Imagina. A gente está na 37 ainda. Vai começar o terceiro parágrafo.
A falha de tradução é isso que clinicamente se chama recalcamento, na falha de tradução, ou de transcrição, como a gente estava falando, né? Ou de, como a gente, acho que o Bruno que comentou da última vez, sedimentação, né? A falha da sedimentação ali também se chama recalcamento. Seu motivo é sempre uma liberação Um ponto só que eu acho que pode ajudar a pensar, eu estava lendo sobre isso hoje, um texto 1920 ou 30 do Freud, que ele remete a essa carta, é a carta 52, essa, se não me engano, né? Sim. Que é o bloco mágico, um brinquedo que surgiu recentemente, da época que o Freud escreveu, que tinha uma base, e aí você pegava e escrevia numa superfície, aí você passava, apagava a superfície, mas ficava embaixo. Então, acho que ajuda, é um texto muito curto, denso, mas que ele próprio remete a isso. E aí eu não sei, enfim, não sei se é pessoal, mas eu estou preferindo pensar em termos de ou transcrição ou de inscrição, no sentido de que um ocorrido ele não se inscreve necessariamente num outro, e por isso tem algo que o recobre e ele fica apagado. Tradução também caberia, mas quando pensa em inscrição, eu gosto porque a inscrição me permite pensar os registros pictóricos ou até imagéticos antes das escritas, né? Porque a tradução ela remete direto a uma escrita, no sentido simples do termo. Ao passo que, quando eu penso em inscrição, algo que se inscreve, algo que se marca, e aí isso abre também, dá para falar de inscrição psíquica, inscrição traumática, mas enfim, são divagações minhas, mas o exemplo da sedimentação eu acho que funciona, mas nesse caso, eu acho que o exemplo do bloco mágico é melhor, como tem um conteúdo que é tipo o fueiro, o antigo que sobrevive diante da nova organização, o Estado Central, mas você tem um elemento que ele vai sobreviver diante de uma nova organização, essa sobrevivência, que ele coloca até em aspas, e aí nem sempre isso é transcrito, ou seja, ele fica como esse conteúdo, esse resto, digamos assim, que em diversas ocorrências, vivências que a gente pode ter, ele pode ressurgir. O retorno do recalcado, por exemplo, né? Então, me parece que o recalcamento seria essa falha de inscrição, de sempre continuar. Agora, por que não... O que faz, o que produz essa falha? Na transcrição, na inscrição ou na tradução? Acho que aí é toda a dinâmica do porquê, não é tipo o mecanismo é falho, né? Mas acho que essa falha tem todo um porquê disso, que é a teoria do recalque, né? Acho que vai até um pouco além do porquê e acaba indo para um como, que você trazendo essa coisa do brinquedo, né, da lousa mágica, que você escreve, apaga e fica uma marca ali. Eu pensei até num outro exemplo, que ele é mais prático, e eu acho que, para mim, ficou na minha cabeça, de certa forma, claro, como essas falhas vão articulando. Que é você ter um bloco de papéis, e você escreve com certa força, vai ficar marcado em, por exemplo, 1 ou 2 a mais papéis abaixo. Se você escrever logo acima, e esse papel tiver movimentado um pouquinho, o papel de baixo ainda é possível ler as duas palavras separadas, mas no papel onde foi escrito ou inscrito, não dá para entender o que é o quê. E quanto mais a gente vai fazendo isso, escrevendo, escreve, mexe um pouquinho o papel, escreve, mexe um pouquinho, ou seja, faz-se uma inscrição no inconsciente e há um movimento, seja uma ação, seja uma fala, um pensamento, um trauma, há um movimento. Ainda é possível, em algum momento, isso retornar à leitura, desde que se tire a resistência do papel, desde que essa resistência seja quebrada. Então, acho que para mim, ficou mais claro o entendimento a partir dessa ideia que você trouxe da lousa mágica, mas muito mais dessas sobreposições, das sedimentações que vão acontecendo. E o que acontece no nosso dia a dia normalmente vai sendo isso de a gente inscrever em cima, né, que é dada a associação livre, a gente associa, no repetir, né? E em dado momento surge algo novo, mas que não é tão novo assim, né? É só infamiliar, né? Algo de conhecido, não conhecido, né? Sim.
E aí a gente vai começar, só para a Elaine que chegou agora, o terceiro parágrafo da página 37 do livro físico ainda, tá, Elaine? Tá bom, obrigado. Nada. Vou retomar ali o início do parágrafo para a gente continuar. A falha de tradução é isso que clinicamente se chama recalcamento. Seu motivo é sempre uma liberação de desprazer que seria gerado pela tradução, como se esse desprazer provocasse uma perturbação do pensamento, no pensamento, que não permitisse o trabalho de produção. Acho que me fez pensar um pouco nisso, né, não é possível ler quando se inscreve, mas de alguma forma está lá, né? Uhum. Dentro da mesma fase psíquica e entre modos de escrita da mesma espécie, faz-se valer uma defesa normal por causa do desenvolvimento de desprazer. Mas a defesa... Me veio, desculpe Diga. interromper, mas me veio um Imagina. pensamento do que você falou. Eu adorei a ideia de caderno mesmo, folhas uma em cima da outra. Talvez, pensando no final dessa frase, a perturbação do pensamento seria ver porque acho que deixa um rastro. Escrever fica um rastro, que é um conceito importante para a psicanálise. E na medida, imagina, vamos colocar valências afetivas, tonalidades afetivas. À medida que você escrever no momento que você estava triste, muita mágoa, e aí depois você está em outro momento, você vai escrever, só que aí você recorda daquilo e aquilo perturba o pensamento, né? Eu pensei que ao considerar, situando, né, numa situação onde você está num dia triste, escrevendo, aí no outro você está melhor, mas aí aquilo lembra um momento desprazeroso que você não quer transcrever, você não quer manter, né? Então, algo do recalque operando por isso, por esses rastros que deixam sempre nós, e aí a figura para o Freud muito importante do palimpsesto, como aquilo que vão ter sobreposições de escrita, camadas de escritas e reescritas, né? Mas eu pensei também de pensar nesse final da perturbação, dando uma valência afetiva com esse exemplo mesmo de escrever num caderno, né? Aí você vê certas marcas e, tipo, aquilo perturba, aquilo afeta, né? Gostei dessa parte de perceber esse rastro, não só como a perturbação, mas como o resto de rastro, né? O resto de rastro, um resquício, que em alguns momentos Freud até vai trazer como vestígio, né? Que fica como vestígio. Não é necessariamente um resto, mas é aquilo que leva a, né? O tal da pista, né? Vou retomar ali o parágrafo. Dentro da mesma fase psíquica e entre modos de escrita da mesma espécie, faz-se valer uma defesa normal por causa do desenvolvimento de desprazer. Mas a defesa patológica só ocorre contra um vestígio de lembrança, ainda não traduzido da fase anterior. Não tinha nem lido, mas veio a mesma ideia de vestígio. Não pode ser pela magnitude da liberação de desprazer que a defesa consiga promover o recalcamento. Aí, 19. Os próximos parágrafos ligam as suposições sobre a função do aparelho psíquico com aquelas sobre a posição privilegiada do recalcamento como defesa contra traumas sexuais. Essas suposições encontram-se ainda no campo da hipótese de sedução. Então, só lembrando para gente que nessa época ele ainda estava com a teoria da sedução, né, em voga. Em vias de, né? Com vestígios da teoria da sedução. Com frequência, nos esforçamos em vão justamente contra lembranças de mais intenso desprazer. O que o Bruno estava falando, né, sobre essas memórias de coisas não tão legais e tal. Então, chegamos à seguinte configuração. Se um evento A, enquanto era atual, despertou um determinado desprazer,
Então, sua escrita mnêmica, A1 ou A2, encontra um meio de inibir a liberação de desprazer no caso de reativação da lembrança. Quanto mais for lembrado, mais inibida, por fim, torna-se a liberação. No entanto, existe um caso para o qual a inibição não basta. Se A, enquanto era atual, ocasionou determinado desprazer e, no despertar, libera um novo desprazer, então este não pode ser inibido. A lembrança comporta-se, então, como se fosse algo atual. Esse caso só é possível em ocorrências sexuais, porque as magnitudes das excitações que elas liberam aumentam por si só no decorrer do tempo, com o desenvolvimento sexual. Portanto, a ocorrência sexual em uma fase tem efeito atual e, consequentemente, não é passível de inibição na fase seguinte. Portanto, a condição de defesa patológica, o recalcamento, é a da natureza sexual do evento e sua ocorrência em uma fase anterior. Deixa eu trazer um exemplo aqui para vocês que eu me lembrei. Não vou lembrar exatamente o nome do filme ou da série, mas eu assisti há algum tempo atrás. Uma série onde a pessoa, o protagonista, ele tinha, eu acho que era uma série, ou era um filme, enfim. Ele tinha o poder de voltar nas lembranças boas. Ele revivia as lembranças boas, né? Então, ele podia, se ele se esforçasse, ele podia reviver aquele momento quantas vezes ele quisesse. Só que, conforme ele foi fazendo isso, ele percebeu que, enquanto ele estava tendo uma lembrança muito boa, alguém na cena estava tendo uma lembrança muito ruim. E aí ele passou a fazer esse retorno do passado para tentar fazer com que tudo que estivesse acontecendo em volta fosse bom para aquela memória, porque aquela memória, depois que ele percebeu, por exemplo, ele estava num dia muito feliz, mas ao mesmo tempo, depois, logo assim que ele passou, uma menininha, o cachorro foi atropelado. Então, aquele dia, que para ele era muito feliz, para aquela outra menina era um dia muito ruim. E aí, a lembrança dele passou a ser ruim por conta disso que ele percebeu depois de retornar algumas vezes para esse mesmo dia. E ele passou a retornar não para lembrar, porque ele já não tinha mais essa lembrança boa, mas para tentar fazer com que esse fato não acontecesse e ele voltasse a ter a lembrança boa, sabe? Então, assim, uma coisa mudou ali, de tanto ele relembrar, ele percebeu outras coisas dentro daquele cenário que não eram tão boas assim. E isso se sobrepôs à lembrança, boa que ele tinha. E aí ele passou a não querer mais fazer isso, de voltar. E aí, lendo agora, você lendo, eu lembrei disso, porque parece muito esse movimento do recalque, né? De uma coisa se juntou com a outra, e aí, não quero mais lembrar disso, porque me deu um desprazer, apesar de talvez ter começado como algo bom. Eu não sei se é essa a referência, mas me vieram duas referências na cabeça enquanto você estava contando a história. E aqui pode ser que aconteça um spoiler de histórias contadas. Uma é de um filme e a outra é de um livro. A do filme é Efeito Borboleta. Ele vai, retoma a história, tenta consertar, daqui a pouco ele vê que não deu certo, ele vai, Toda vez que ele tenta, piora. toda vez piora, e vai, ele tenta até que chega uma hora que ele fala, cara, não tem como, né? Não tem como controlar. Já aconteceu, já foi. É possível fazer algo daqui para frente, mas não tem como voltar lá e consertar, porque vai dar ruim. Não tem como fazer diferente, porque alguém em algum momento vai sentir aquilo diferente de mim. E outra referência, que é o livro, é o Biblioteca da Meia-Noite, que ela também estava num momento muito ruim e ela acaba tendo a possibilidade de visitar outras possibilidades de vida dela a partir de um primeiro livro que ela puxa, que é o livro dos arrependimentos. Né? Então, ela começa a ver as possibilidades de vida e chega uma hora que ela fala, cara,
eu quero continuar viva, é só isso que eu quero continuar vivendo, né? Então, talvez isso que você estava falando, né, sobre o como se inscrevem as novas lembranças a partir de, por exemplo, houve um momento anterior que era um desprazer. O momento que vai fazer vínculo a isso, seja desprazeroso ou seja prazeroso, vai trazer uma consequência e não tem como alterar ela, mas tem, digamos assim, a gente não tem controle sobre dizer o como torná-la melhor ou pior, fazer algo, vou fazer isso para tentar, né, consertar a história anterior. Eu acho que entra muito num sentido que se fala muito hoje, que é de, como que é a palavra? Tem usado muito, de ressignificar, né? Que se fala muito, ressignifique essa história. Como que você ressignifica uma história que já foi, que é traumática? Muitas vezes a gente não vai conseguir ressignificar ou dar um significado novo para um trauma. Ele é um trauma, né? Então, talvez a busca por ressignificar algo também seja uma coisa para a gente pensar sobre. Não acho, pelo menos pela meu ponto de vista, né? Tem milhões de pontos de vista possíveis, mas eu acredito que não seja a melhor via de ressignificação, porque você não consegue mudar o significado de algo que aconteceu anteriormente. E a correlação que o sujeito faz com isso, que é de ordem inconsciente, né? Não se tem controle para realmente agir e ressignificar algo que é de ordem inconsciente, né? Então, são coisas assim para deixar a gente pensando um pouco também. Me veio uma questão desse último parágrafo. No final, na realidade, o final do penúltimo e o último parágrafo que a gente leu, eu pensei, e aí pensando nos termos mais da psicanálise, eu chamaria de trauma por retroação. Eu acho que aqui ele está falando de algo que a gente pode pensar como uma ocorrência sexual, quando não se tem direito o que é essa ocorrência sexual, porque vamos pensar, as magnitudes da excitação são maiores. Isso é tão, me parece, tanto objetivamente, ou seja, o sexo, a sexualidade, as zonas erógenas, elas têm uma força muito maior do que as outras derivadas, né, da sexualidade, prazer de um sorvete, comer, enfim, mas também tem as intensidades que são dadas a partir das ideias que a gente tem delas, né, das representações. Porque eu pensei aqui quando ele fala de que se ocorre algo no efeito atual, não é passível de inibir na fase seguinte. Então eu penso muito no caso que o próprio Freud vai trazer, como existe uma ocorrência sexual, e evidentemente com criança não se trata de algo consensual nunca, mas ou seja, ela está em contato com alguma coisa da ordem da sexualidade, aquilo não é sentido como traumático, ou pelo menos em nenhum momento a pessoa coloca nesses termos. Eu vou falar com a criança, depois eu pensar um caso mais geral. Depois, quando começa a formar uma certa noção daquilo é sexualidade, das proibições, do incesto, das relações familiares, aquilo retroativamente se torna traumático. Me parece que a base que ele está, a base está aqui. Numa analogia, a gente pode pensar muito caso, eu acho que clínica, sobretudo com mulheres ou com homens mais LGBT, em grande medida, acho que essa coisa se coloca na clínica, né? Como que há um certo abuso ou uma certa experiência sexual que no momento não parece ter sido colocada ou entendida de uma certa forma e retroativamente ela se inscreve como algo traumático. Por exemplo, eu não sabia que eu fui abusado, que eu fui abusada, por exemplo. Então, acho que aqui me ocorreu isso e como que é tanto complexo, complicado e complexo, mas importante entender essa relação do traumático não só com o ocorrido, mas que também vão tendo quase como uma engrenagem que vai girando e vai modificando como se relaciona. E que... Não tem distorções, né? Isso, por exemplo, até porque até o que você falou, Tata, eu concordo plenamente, falando sobre afetos, é um pouco diferente, mas eu escrevi que o afeto nunca é da ordem do previsto, só da ordem do ocorrido.
E eu acho que também o que cada pessoa vai fazer não dá para prever. Só dá para entender depois da ocorrência e não prever como que vai conseguir transformar uma coisa em outra. Então, acho que tem a possibilidade de uma transformação, mas do ocorrido. Ou seja, que retroativamente a gente entende como se deu as possíveis associações, mas não que anteriormente você pode postular como solução para isso ou aquilo, né? E porque não dá para saber como se uma informação, por exemplo, sobre o sexo vai fazer com que uma certa experiência de um toque, por exemplo, com outro corpo do pai, da mãe, de qualquer outra, voltando para o exemplo da criança, se aquilo vai se instaurar como traumático em relação à sexualidade ou não vai ter tanta força. Não existe uma regra que vai ser igual para as pessoas. Então, acho que, mais do que uma resposta, acho que situar que, sobretudo o que eu chamei aqui de trauma por retroação, parece ser importante até para a gente pensar uma clínica mais sensível, que é a clínica dos abusos, né? Não sei, enfim, me veio isso à mente. Mas eu acho que são pontos importantes, assim, que ao longo de estudos, no geral, a gente tem a possibilidade de pensar sobre, de trazer assuntos e de não se fixar, igual você comentou, né? Não necessariamente dar uma resposta, não se fixar na necessidade de fechar uma resolução de como isso ocorre, como é feito, como foi, porque não necessariamente isso vai responder ao sujeito o que ele vai fazer disso, né? Então, acho que é importante a gente entender um pouco disso, de como ocorre muito para dar ao analisante, né, por assim dizer, né, pensando na clínica, na prática, dar ao analisante algum tipo de suporte, de direcionamentos possíveis que ele possa tomar, mas a gente nunca pode fechar numa única possibilidade. Acho que é importante de deixar isso frisado, de que quem vai decidir sobre isso vai ser o próprio analisante. Ele pode dizer, isso daqui não é um trauma para mim. Enquanto para nós, enquanto analistas, na escuta pode ser evidenciado por conta de todos os discursos que ele trouxe, ou as histórias contadas. A gente precisa sempre lembrar que quem fala é um sujeito do inconsciente que não necessariamente é aquela história, e sim o discurso por trás da história, né, que é importante. Nem todos os eventos sexuais geram desprazer. A maioria gera prazer. Então, a reprodução da maioria deles deve estar ligada a um prazer não passível de inibição. Esse tipo de prazer não passível de inibição constitui uma compulsão. Assim, chegamos às seguintes teses. Quando um evento sexual com diferença de fase é lembrado, surge uma compulsão na geração de prazer e recalcamento na geração de desprazer. Em ambos os casos, parece estar inibida a tradução para os signos da nova fase. E daí tem um ponto de interrogação ali que eu acho, assim, interessantíssimo, porque nem ele direito sabe para onde está indo esse discurso, que ele coloca, tipo, como assim? Eu disse isso, mas nem eu sei direito o que está, para onde que vai isso. É aquele momento eureka, né, que a gente descobre um algo e fala, nossa, eu pensei nisso mesmo. Achei engraçado. Eu gosto muito do Freud das cartas, mais do que porque o Freud das obras, ele foi meio canonizado, né? É um Freud muito limpo, é um Freud muito comedido, enfim. É interessante nas cartas como as inseguranças, os medos, a hipocondria, tudo vai surgindo, né? E aqui me parece muito isso. Pô, será que é isso mesmo? Né? Eu gosto muito de ler as cartas do Freud, mas não, enfim, em geral, porque a gente vai também tendo uma leitura menos totêmica, né? Menos o lado sujo de todos nós, né? Do Freud também. E mesmo nos textos dele, né, a gente vê que ao longo da construção ele fala, daí ele retoma, ele refala, ele desfaz de novo o texto, isso na construção da teoria. Mas nas cartas é interessante de ver que existe um rabiscar muito, assim, de
colocar uma palavra em cima da outra, que é o processo que a gente também faz, né? Não tenho certeza ainda disso, mas vou colocar aqui, vou deixar aqui, sabe? Acho interessante de ver isso, de lembrar o quão humano também o cara era, né? Não só olhar para a teoria e seguir ipsis literis, esquecer da humanidade da coisa, né? A clínica nos apresenta 3 grupos de psiconeuroses sexuais: histeria, neurose obsessiva e paranoia. E ensina que as lembranças recalcadas, no caso da primeira, na idade de 1 ano e meio até 4 anos, no caso da neurose obsessiva, na idade de 4 até 8 anos, e paranoia na idade de 8 até 14 anos, as lembranças recalcadas figuram como algo atual. Mas, antes dos 4 anos, ainda não ocorre nenhum recalcamento, portanto, os períodos psíquicos do desenvolvimento e as fases sexuais não coincidem. E daí tem um quadro aqui explicativo com as idades e com o que seria a idade psíquica e sexual dos desenvolvimentos e dos eventos ocorridos em cada idade, né? O seguinte pequeno esquema deve ser exposto nesse ponto. Ele vai listar histeria, neurose obsessiva, paranoia e perversão, e os momentos de inscrição, que é o que ele trazia antes ali na carta, com referência a signos de percepção, inconsciência, pré-consciência, então ele vai fazer ali até 4 anos, signos de percepção, até os 8 anos, signos de percepção mais inconsciência, e até os 14, 15 anos, a junção de todos, né? E especificando para quais estruturas, meio que assim, né? Por assim dizer, isso estaria ligado. O Bruno fez uma carinha que ia falar alguma coisa. Não, eu posso compartilhar, mas foi um estranheza aqui. Eu li sobre a perversão, recalcamento impossível não tentado. Aí eu pensei, grande parte da explicação da metapsicologia freudiana é baseada na neurose, isso é nítido. Mas eu fiquei pensando a partir de discussões, por exemplo, que a recalque é um modo de defesa característico da neurose, ok. Só que aí a perversão, por exemplo, não teria recalque, nenhum nível de recalque, porque tem a denegação como o processo de reconhecer a lei. Eu não estou falando nesse sentido da lei, eu estou falando na explicação que Freud dá aos esquecimentos, inclusive, porque ele vai fundar todo esquecimento na base do recalque nesse processo. Então, eu bati aqui o olho e eu falei, tá, mas tipo, o perverso esquece, o perverso não é a forma por excelência, mas aí quando coloca impossível ou não tentado, aí eu fiz essa cara, eu fiquei pensando e deu tilt, erro 404. Mas eu acho que a gente tem que se atentar que aqui é um momento de construção da teoria, e para além disso, é uma carta que ele está falando sobre o que ele entendeu até esse momento sobre essas estruturas. Então, eu acho que é uma coisa que eu falo quase em todos os grupos que eu participo, que não dá para a gente pegar o Freud de 1920 e querer dizer, transcrever exatamente aquilo que ele falou lá para o que está acontecendo aqui agora. É uma Porque falha ele na mesmo, porque ele mesmo depois vai se consertar, vai se reajustar, enfim. Então, pode ser que aqui nessa carta ele tenha descrito dessa forma, e pode ser que lá na frente a gente vai ver uma outra coisa, né? Então, só para ter Eu isso em mente. concordo, só que você não acha que tem eco? Quando você fala da perversão, não tem um pouco esse eco como fosse inexistente ao recalque? Hoje em dia, sim, mas também hoje em dia a gente sabe que as estruturas se permeiam. E não há uma delimitação como existia até mesmo na época da teoria dele, mas principalmente agora, que é a época dessa carta, que é tipo, muito anterior ainda, até a teoria.
E uma coisa que eu estava pensando aqui sobre datas, até trazendo um pouco de contexto histórico, voltando para a hermenêutica do texto também. Essa carta é 1896. A gente tem um estudo sobre as afasias, a concepção das afasias, 1891. 5 anos nos separam. Então, a gente tem ainda nessa carta o Freud muito sistemático, científico, pensando um pouco do psíquico, mas muito ainda tentando fazer as equivalências que a gente tem na atualidade, por exemplo, na classificação de um DSM. A gente vê muito parecido a mesma correlação, que é uma concepção médica da psiquiatria, da neurologia, e Freud, enquanto neurologista, também tendo esse resquício, né, esse vestígio da neurologia ali implícito. Então, eu acho que essas inscrições que ele faz, os quadros, essa coisa de colocar para histeria é isso, para perversão é isso, para neurose é isso, de classificação, vem de um resquício do Freud médico, do Freud enquanto neurologista, que ele vai aos poucos abandonando, ele não vai fazer. Eu era, né, neurologista, e agora virou século, eu quero publicar meu livro, eu não sou mais neurologista, eu sou só psicanalista, não sou mais médico. Não tem como ele fazer essa transição se não for gradualmente, né, gradativamente. Eu acho que para essa carta é muito claro isso. Ele tem muitas ideias que ele ainda não sabe dizer como funcionam, que ele ainda está desenvolvendo, mas que ele quer fazer uma inscrição, que ele até fala, eu não quero fazer uma nova psicologia, né, algo diferente disso, porque talvez no entendimento dele fosse, psicologia ela já é algo que existe e faz sentido, e tem suas formas de lidar, mas isso que ele está fazendo também não cabe nem na psicologia convencional, que ele tinha ali como arcabouço, nem na neurologia. Ele está fazendo isso que acho que é o tal do estranhamento com isso que a gente tem hoje, já não está servindo mais para mim. Né? Mas ainda assim, esse resquício de colocar em caixinhas, classificações, em dizer isso significa isso significa aquilo. Fora que, se você olhar para o quadro, tem um recalcamento em cada inscrição, né? Então, assim, histeria recalcada na. Nossa, eu não decorei as siglas, calma. Nos Signos de signos de percepção. percepção. A neurose obsessiva recalcada nos signos da inconsciência. A paranoia recalcada nos signos da pré-consciência. E aí a perversão, ele meio que assim, caramba, se cada um desses já está em um lugar e eu não achei ainda uma quarta, quinta inscrição, onde, onde que eu vou colocar o recalcamento? Sabe assim? Então, muito nessa coisa também de cada coisa, numa tentativa de colocar a coisa em uma caixinha, sempre em uma caixinha, né? É quase como Não se sei, ele né? estivesse achando novas espécies de palavras e tentando classificá-las, tipo, isso que eu encontrei, tal do recalcamento. Onde que ele entra? Como que ele acontece? Eu Não, só tenho essas tem isso vai possibilidades. E se eu já acontecer. coloquei alguém dentro dessa caixa, eu não posso colocar outra coisa aqui. Entendeu? Meio que isso. É um início de Freud que não considera, por enquanto, a singularidade do sujeito. Ele não tem nem essa ideia, né? Não formulou nada a respeito. Ele está considerando o indivíduo e o tratamento. Ele está pensando no tratamento, em como que eu faço, enquanto médico, para tratar, né? Então, eu acho que é muito por essa via que ele está construindo isso. Eu acho interessantíssimo como é colocado, mas não vejo como funcional mais. E até ele vai dizer isso posteriormente, né? É muito pensando assim, vamos olhar para esse texto como uma base, mas, tipo, algumas coisas a gente vai ter que meio que fazer, colocar uns pontos quentes aí. Porque senão a gente acaba deixando realmente isso de pensar, pô, mas não existe mesmo? Não é que não necessariamente existe. Hoje a gente entende que existe um permeamento de estrutura de certa forma. Então, é uma possibilidade de pensamento, sim. Para ele aqui não era. Né? Acho que é importante de frisar que aqui nesse texto não existe essa possibilidade. Mas a gente sabe que pode vir a existir.
Só um ponto. Eu acho que, assim, para Lacan, sim, uma tradição lacaniana que as estruturas são fixas. O Freud, não. O Freud fala, inclusive, de transformação até porque ele não trabalha com estruturas, né? O Freud, ele vai trabalhar com, por exemplo, neuroses de defesa, neuroses de angústias, neuroses narcísicas. Narcísicas vai depois, mas ele vai pensar em as de conversão, neuroses de conversão. Então ele vai trabalhar por um outro espectro, uma outra sintomatologia, mas sim, ele sempre, eu acho que ele sempre, ele não abandona de todo essa dimensão do fenômeno próprio de um cientista, do médico, do qual ele nunca deixou de ser completamente. Lógico que ele abandonou, como você falou, diversos elementos. Eu trouxe isso, acho que num duplo. Primeiro, tentando entender a lógica interna dessa carta, e o texto que o Freud vai falar da mudança de uma histeria para uma neurose obsessiva, inclusive, é dessa época, né? Então, é paralela, está nessa coleção da Autêntica, nesse livro da Autêntica, não lembro em qual das cartas, eu posso procurar depois. Se tiver nesse livro, a gente provavelmente esbarre com ele. A gente vai tocar, é nesse sim, neurose psicose. Então, tranquilo, né? E aí o ponto, quando eu falei do hoje, é porque eu muitas vezes ouvi, ou identifiquei, ou associei, representei, acho que é o melhor termo, representei a perversão como, e aí surgiu isso. Mas, evidentemente, a própria temporidade, ele mantém até certo ponto, depois ele abandona. Tem uma fixação ele vai dele, fazer uma construção, vários vai pontos, fazer uma construção. Até só fazendo um último ponto antes da gente voltar para o texto, que é a questão de estruturas que nem Lacan trata como estruturas, né? Ele vai trazer os discursos e a gente, como uma forma de direcionar, né, a clínica e tudo mais, é que vai fazer a concepção de estrutura a partir dos discursos. De uma certa forma, nenhum nem outro trata como estrutura, mas, assim, é estruturado no texto aqui, né? Ele traz enquanto nome do que a gente conhece como estrutura. Acho que é mais nesse sentido, assim. E a gente vai ver em vários momentos ele fazer isso, não só na carta, mas em todo o texto do Freud, ele vai designar, né, o que ele está falando sobre neurose obsessiva, o que ele está falando sobre histeria, o que é a diferença entre cada um, fazendo esses contrapontos. Então, acho que é legal de ver esse brincar dele com o que é uma possibilidade de diferenciação, acho que mais de diagnóstico diferencial, né? Trazendo um pouco até para o lado médico do Freud. Outra consequência das vivências sexuais prematuras é a perversão, cuja condição parece ser o fato de a defesa não ocorrer antes de o aparelho psíquico ter se constituído por completo ou jamais ocorrer. Tem uma nota de rodapé. Freud levantou o problema da perversão pela primeira vez no manuscrito K, publicado nesse volume. É o anterior que a gente leu. O anterior, isso. E uma informação histórica que eu acho que é importante, eu estava lendo sobre perversão, e eu comecei a pensar o tempo histórico também do Freud, onde tudo que era sexualidade, por exemplo, de prazer, era perversão. Ou seja, o que não era perverso era quando era para procriação. Então, por isso que depois, nos 3 ensaios sobre a sexualidade, ele vai desenvolver a perversidade polimorfa, a dimensão de prazer, porque isso, para uma sociedade conservadora, que era a época do Freud, não que a nossa não seja, mas entendemos, era tido como perverso, era uma perversão ter prazer na sexualidade, no prazer que o corpo pode proporcionar e pode ter, e enfim, então também a perversão, esse termo, ele foi cunhado por Freud nessa época também, como uma forma da sexualidade livremente circulando, por assim dizer, né? Quem ia contra as normas morais da época, né? Quem pervertia a norma, né? Acho que é muito nesse sentido.
Hoje a gente tem uma ideia da palavra perversão muito diferente, talvez, do que era para a época. Acho que é bem isso mesmo. Tipo BDSM. Mas teve uma torção moral também, né? Que hoje, quando se fala de perversão, as pessoas pensam sempre que é algo do maldoso, Do cruel, né? da crueldade. Então, eu acho que tirou-se o foco na questão do prazer sexual de determinada forma, que não fosse aquele que era aceito, já que agora esses prazeres são aceitos moralmente, mudou-se a perversão. Então, toda vez que se fala de perversão, as pessoas já conectam com essa questão de ser algo de maldade, de crueldade, enfim. Então, eu acho que, inclusive, na leitura cultural, moral, houve uma torção. Eu vou fazer uma pergunta, jogar aqui, deixar sem resposta mesmo, para a gente pensar e talvez em algum momento a gente poder falar sobre, que é perversão, então, seria datada? Porque se existe essas torções conforme o contexto, então, o que seria perversão para cada época, né? Acho que é um bom ponto da gente pensar a perversão se ela é um algo datado ou não. Não tenho essa resposta, não sei, mas me veio à cabeça, assim, talvez para a gente pensar em outro momento. Me perdi no texto. Achei. Até aqui, tratamos da superestrutura. Agora, segue a tentativa de colocá-la sobre uma base orgânica. É preciso esclarecer por que experiências sexuais geradoras de prazer, quando eram atuais, ao serem recordadas numa fase diferente, produzem desprazer em algumas pessoas e persistem como compulsão em outras. No primeiro caso, é quando são recordadas e produzem desprazer, elas precisam claramente produzir mais tarde um desprazer que no início não foi liberado. Então, se foi uma recordação de uma fase diferente que produz o desprazer, ela vai precisar produzir um desprazer porque não foi liberado anteriormente. Então, existe o desprazer do desprazer, para poder fazer a liberação do primeiro. Meio que nesse sentido, pelo menos foi o que eu entendi aqui. Acho que a própria incidência da repetição, né? Como passar de novo por uma situação que, por mais desprazerosa, e aí pensando o desprazer como um nível de tensão interna que o corpo precisa expulsar, descarregar para fora enquanto desprazer, né? Então a repetição, nesse caso exemplificado, de que o prazer liberou um certo nível de desprazer, ou seja, dessa tensão acumulada em nós, descarregou uma parte, mas não talvez suficientemente. E aí, quando se recorda dessa, em algum momento se visa, parece, né, liberar o que não tinha sido liberado em tal nível, me parece. É preciso também mostrar as derivações das diferentes fases, as psicológicas e as sexuais. As últimas, que são as sexuais, você me ensinou a conhecer como múltiplos especiais do ciclo feminino de 28 dias. E aí tem duas notas de rodapé. As sexuais têm duas notas, isso. Na versão original editada pelo Manson, consta que a expressão foi corrigida para as primeiras. A correspondência completa de Freud, edição X. Isso era 21. As últimas foram corrigidas para as primeiras, tá? Então, ele não estava se tratando das sexuais, e sim das psicológicas, na verdade, nessa correção. Isso. E 22, o trecho que segue continua na carta 113 e constitui o auge dos esforços de Freud em ligar seus pontos de vista aos de Fliess. A primeira edição alemã, e aí tem o nome, assim como a edição inglesa.
omitir o trecho abaixo. Na presente edição, a cor cinza indica trechos suprimidos daquelas edições. E aí vai começar uma sequência de, que eu chamaria equações matemáticas, que talvez a gente não consiga ler hoje. Que já são 8h30. Eu acho que para hoje a gente dá uma pausa para iniciar dali. E eu vou tentar fazer algum exercício de esboço disso para pensar sobre, para a gente poder falar, porque como é muito não tão lúdico, acho que fica interessante a gente trazer um... Eu ia perguntar isso, gente, se a gente vai ter que fazer um estudo prévio aqui, que eu já vou voltar lá para o ensino médio, fundamental, para poder entender essa parte aqui, minha gente. Eu vou tentar fazer algum esboço, não prometo nada, aquela coisa... Tentei tudo, prometi pouco, prometi muito. Entreguei nada. Pouco, né? Entreguei nada, isso. Então, a ideia é tentar conseguir, eu já não garanto. A Mas parte isso. matemática eu deixo com a Tatá, que ela é mais possível, porque eu não vou nem prometer. Porque... Mas eu já pensei nos ciclos e do porquê do uso do pi, né? Que é o tal do ciclo mesmo. Uhum. É isto por hoje. Paramos no livro na página 38, então. Não, 39. Na verdade, a gente vai começar a 40, né? Ah, é isso mesmo. Virou a página aqui para mim. Agora Isso. Página 40 do físico. Isso. Até semana que vem, gente. Obrigada, viu? Obrigada, Boa noite, gente. pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.